Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, participantes da mesa. Boa tarde, organização do evento, o CAFIL. A gente vai começar agora de tarde mais um evento da primeira quinzena virtual de filosofia da Unicamp. Hoje o tema é muito interessante, epistemologia e história da ciência, com duas apresentações. Filosofia e história da ciência no século XI e XII, a Universidade de Paris. Vai ser apresentada pelo Hudson Kaique de Andrade Germano, e o conhecimento científico segundo Aristóteles, apresentado pela Fernanda Caroline Cardoso. Bom, primeiro apresentar vai ser o Hudson, depois a Fernanda, e para não ninguém atropelar por questão de horário a apresentação do outro, eu vou deixar as perguntas para depois dos términos das duas apresentações. Então, Hudson, por favor, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação, faltando 5 minutos para acabar o seu tempo, eu te dou um aviso. Então pode ficar à vontade. Obrigado, Marcelo. Pessoal, boa tarde, então, para todo mundo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rena. Deixa eu ver quem mais está aqui, porque eu não gosto disso de boa tarde todo mundo, porque vocês têm nome, né? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Marcelo, que está aí pelo CAFIL. Aí, se eu esqueci de alguém, agora sim, boa tarde todo mundo. Gente, eu preparei a minha apresentação em leitura, só que aconteceu o seguinte, eu perdi o arquivo, mas eu tenho o documento impresso. Então eu não vou poder fazer igual é feito na televisão, ficar olhando, parecendo que eu estou olhando para a câmera, mas na verdade lendo o texto embaixo. Eu vou ficar olhando aqui para baixo enquanto eu estou lendo. Só que vocês podem comentar, porque eu vou ficar muito atento ao chat, tá? Então vocês podem mandar comentários ali se quiser. E vocês também podem me interromper sempre que vocês quiserem, tá? Eu não tenho problema com interrupções. Eu não preparei a apresentação de slides, porque eu acho que slide limita muito, porque se tiver alguma coisa no meio da comunicação que eu lembrar, que eu quiser comentar, né, eu fico preso ao slide e eu acho que fica feio, deselegante, né? Então, eu não fiz isso. Também peço desculpas para vocês se vocês ouvirem qualquer barulho externo, porque, enfim, hoje é feriado para a maioria das pessoas, exceto para a gente que está aqui trabalhando firmes e fortes com garra, né? Então, as pessoas ignoram a quarentena, está todo mundo fazendo festa aqui no meu bairro, então vocês podem ouvir alguma coisa. Então, vamos lá. A minha comunicação ela vai ser sobre o desenvolvimento da ciência, um pouco sobre a história da ciência durante o período medieval, né? E eu quero me centrar principalmente na Universidade de Paris, porque a Universidade de Paris, a cidade de Paris, na verdade, ela foi um centro intelectual muito importante durante o período da Idade Média e especialmente importante durante os períodos aqui que eu quero me propor analisar, que são séculos 11 e 12, tá? Então, a presente comunicação tem como objetivo discutir se houve desenvolvimento filosófico durante o período medieval, isto é, investigar se procede um entendimento de que a Idade Média tenha representado um período de 1000 anos de trevas, uma vez que, supostamente, segundo a avaliação de filósofos modernos, o progresso no conhecimento filosófico teria sido insignificante durante esse período. E aqui eu quero me permitir fazer uma citação a um texto de uma filósofa chamada Regine Pernod, tá? Gente, ela é francesa, eu não falo francês, então me perdoe, a falta de sotaque. Ela menciona um dicionário do Bachelet de Zobry, eu não sei mencionar o segundo nome, tá? Na qual eles dizem o seguinte: as artes e as letras, que pareciam ter sossobrado no mesmo naufrágio que a sociedade romana, pareceram reflorir e, após 10 séculos de trevas, brilhar com um novo clarão. Isso demonstra, então, essa afirmação ela se fundamenta na tese de que a vida intelectual ela teria sido totalmente asfixiada pelo dogma da revelação e pela censura da Igreja. Pretende-se demonstrar que tal tese é equivocada, pois se levarmos em conta a atual historiografia desta época, bem como se analisarmos as obras dos autores medievais segundo as condições de seu próprio tempo, será possível encontrar debates e discussões filosóficas que, dada sua pertinência, relegaram heranças aos filósofos posteriores.
aqui me referindo especificamente aos filósofos modernos e contemporâneos. Nesse sentido, para se compreender esta herança, será preciso reconstruir em um primeiro momento o contexto histórico do desenvolvimento filosófico da Europa do século XII e com vias a compreender onde a filosofia e os debates, com vias a compreender onde a filosofia e os debates filosóficos tinham lugar. Em seguida, será preciso discutir a formação das universidades, em especial a parisiense, com fins a se compreender o espaço em que a filosofia aconteceu no século XIII, seus programas, cursos e exames. A partir disso, será possível traçar um claro panorama do debate medieval entre filósofos e teólogos, ou seja, os conflitos das faculdades de artes e de teologia da universidade, onde os primeiros, ou seja, os da faculdade de artes, motivados pelo anseio pelo saber, estavam cada vez mais desejosos pela laicidade do conhecimento, enquanto que os segundos, ligados à igreja, né, os estudiosos da faculdade de teologia, viam com preocupação essa autonomia da filosofia para com as escrituras. Sua reação, materializada nas condenações de Aristóteles, e aqui eu vou mencionar 3 condenações, na condenação de 1215, a condenação de 1270 e, por fim, a condenação de 1277, deixam claro a resistência católica a um saber livre, e mais do que isso, que haviam estudiosos que o buscavam, evidenciando que a produção filosófica no período não só acontecia, como também lutava pela sua liberdade ou ainda uma autonomia, ainda que parcial, para o pleno desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Assim, espera-se que, ao final, fiquem evidentes as razões pela qual eu defendo a interpretação de que o período medieval foi importante e contribuiu muito para o desenvolvimento filosófico moderno, pois todas essas disputas, avanços e recuos, certamente influenciados pela Igreja e pelo dogma, mas demonstram que não se asfixiou com absolutamente o desenvolvimento intelectual e filosófico, mas que ele se fez às condições de sua época. Ou seja, o que eu estou querendo propor aqui? Eu estou querendo propor que a gente discuta um pouco essa afirmação tão comum, né, de que a Idade Média, o próprio nome Idade Média, né, uma média entre 2 períodos, o período clássico das filosofias clássicas, depois o período do Renascimento. Esses mil anos, né, são tidos como 1000 anos de trevas. O que eu estou pretendendo discutir aqui é que essa afirmação ela é uma afirmação equivocada, porque durante o período medieval houve produção filosófica, uma produção filosófica muito importante, inclusive, para os períodos posteriores. Marcelo, por favor, quanto tempo eu tenho? Só para eu medir aqui, porque até agora só foi a introdução. Por favor. 19. Beleza, obrigado. A filosofia no século XII, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quando se pensa em ensino durante o período da Idade Média, é preciso considerá-lo dentro das condições do seu tempo. A escolarização não era preocupação em uma sociedade estamental, onde a camada do povo pobre, o maior estamento social, não tem acesso a nenhum tipo de educação, senão aquela voltada à sua prática profissional. E aqui eu vou me permitir um parênteses, né, porque a gente também está refletindo nesses dias a respeito do ensino de filosofia, né, e do ensino como um todo, né, uma filosofia de educação. É importante a gente lembrar de que a educação ela se tornou universal muito recentemente, né? Até poucos anos atrás, a educação não era tida como um direito universal. E aí, a partir disso, cria-se todos os problemas de uma massificação da educação e como fazer com que a educação ela atinja todas as pessoas no mesmo grau e com qualidade, né? Então, vamos lá. A nobreza e o clero, por outro lado, né, eles tinham essa demanda. Haja visto que os primeiros, ou seja, a nobreza, gozando tanto dos benefícios do ócio, bem como do poder econômico, interessavam-se por aprender algumas disciplinas, especialmente aquelas voltadas ao estudo da linguagem. Contudo, e depois a gente vai discutir o que seria esse estudo da linguagem, tá? Contudo, como o cristianismo detinha supremacia ideológica, eram raros os estudos que fugiam daquilo que fora autorizado pelos cristãos. Estes, por sua vez,
estudavam mediante a necessidade de se fundamentar a fé cristã e de se educar os sacerdotes do clero secular, haja visto que são estes os responsáveis pela propagação do evangelho dentre a massa do povo. Apesar desta necessidade latente, o papado direcionou a responsabilidade para tal formação aos bispos e padres locais, para que estes estruturassem escolas para que os candidatos a sacerdotes tivessem algum tipo de formação. Estes espaços foram organizados em 2 locais diferentes. O primeiro local é nos mosteiros e o segundo local é nas escolas catedráticas urbanas. Os mosteiros, eles eram locais construídos em meios rurais, onde um grupo de clérigos se reuniam para viver em retiro, dedicando-se a Deus. Nestes locais, onde viviam os membros do clero regular, né, e os membros do clero regular são os monges e os abades, eles se organizavam de acordo com suas ordens religiosas, né? As ordens referiam-se a qual dos santos eles seguiriam os escritos e exemplos durante suas vidas. A gente tem um exemplo notável, por exemplo, o Papa Francisco, né, que escolheu seu nome, Francisco, em uma alusão a São Francisco de Assis, que também tem uma ordem, que é a Ordem dos Franciscanos, que seguem os ensinamentos e os exemplos de vida do São Francisco de Assis, assim como tem outras ordens, dos beneditinos, né, enfim. Nestes locais, né, então nos mosteiros, predominavam os estudos bíblicos e dos doutores. Esses doutores, eles eram pessoas notáveis, alguns deles canonizados, né, que deixaram seus comentários à escritura de forma escrita. Né? Então, eles morreram, mas os comentários deles sobreviveram. Um que a gente pode mencionar aqui, que é conhecido por todo mundo, é o Santo Agostinho. Né? Agostinho de Hipona era um bispo africano, um bispo da Igreja Católica, um estudioso das teses católicas, mas se tornou santo. Ali, os monges estudavam o texto como alguém sedento bebe de uma fonte. O que eu quero dizer com isso? Não havia qualquer questionamento por parte deles aquilo que liam. Isso é chamado por um historiador da filosofia francês chamado Jacques Verger, que eu vou mencionar em outros momentos, é chamado como... olha, me fugiu a palavra, eu estava com essa palavra o tempo todo aqui, eu falei, não vou anotar porque eu não vou esquecer ela, e esqueci. Contemplatio, o nome da palavra. É um modelo de estudo que eles desenvolviam durante essa época. Contudo, com o desenrolar dos séculos, muitas ordens passaram a exigir uma série de comportamentos e conhecimentos dos seus membros. Estas exigências fizeram com que alguns estudos considerados seculares, como a gramática, fossem colocados no currículo de formação com o objetivo de auxiliar e aprimorar a interpretação bíblica realizada por estes estudantes. Prestem atenção nisso, eu vou até falar isso daqui de novo, porque é muito importante. As exigências fizeram com que alguns estudos considerados seculares, como a gramática, fossem colocados no currículo de formação com o objetivo de auxiliar e aprimorar a interpretação bíblica realizada por esses estudantes. Alguns mosteiros desenvolviam estudos em outras áreas também, como a música e a matemática, mas todos estes eram sempre direcionados para o estudo dos comentários bíblicos e da Bíblia. E aí, né, a gente consegue até confirmar algumas coisas, porque a Bíblia ela é um livro dividido em muitas seções, né, e uma das seções de divisão da Bíblia são os livros poéticos, aqui marcados pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, pensando numa Bíblia, num cânone bíblico protestante, tá? Eu não apesar de ser uma discussão católica, os católicos não se diferenciam muito. Se eu não estiver enganado, o único livro além nos livros poéticos é o livro de Eclesiástico, ou o livro de Sabedoria, né? Que é diferente do livro de Eclesiastes, não confundir. As escolas urbanas, elas seguiam as mesmas discussões das escolas monásticas. Contudo, ali havia uma maior receptividade para os estudos seculares das artes liberais ou artes profanas. Essas artes eram divididas em 2 grupos. O trivium, que se dedicava ao estudo das artes das palavras, que eram
a gramática, a retórica e a dialética. E depois tem o quadrivium, que se dedicava ao estudo das artes dos números, a saber, a geometria, a aritmética, a astronomia e a música. Estes estudos eram sempre voltados, tal como nos mosteiros, ao estudo das escrituras. Né? Eu não pretendo fazer aqui uma defesa ou uma explicação de como que essas disciplinas foram agrupadas, né, nesses dois grupos, como que a música ela entra junto nas artes dos números, tá? Mas existe uma discussão, inclusive, bastante interessante, que ela culmina com a divisão das ciências que a gente tem hoje, né? Então, enfim, é uma discussão, é um campo que dá para discutir alguma coisa ali sim. Estas escolas eram compostas pelos magistri, que eram mestres docentes, e os seus discipuli, ou seus discípulos, ou alunos, né? Este mestre, contudo, para lecionar, precisava de uma espécie de licentia docenti, ou seja, uma licenciatura, na qual ele precisava prestar juramento à igreja, na pessoa do bispo da região, bem como ser aprovado em um exame de admissão. Contudo, né, eu vou mencionar isso aqui para vocês, essa licenciatura só passou a ser exigida formalmente depois dos anos 1160, 1170, tá? Então, aí, depois da metade do século XII. Esses dois membros, né, da escola, então, os docentes, os discípulos, os alunos, eles tinham profunda relação entre si, ou seja, eles tinham um vínculo tão próximo que muitos, depois de formados, seguiam ainda os ensinamentos e os métodos de seus mestres, mesmo após obterem o título de licenciatura nestas escolas, o que motivava, ou seja, né, depois de obter o título de licenciatura, é interessante dizer, porque quando eles obtêm o título de licenciatura, eles deixam de ser alunos para se tornar mestres, mas mesmo enquanto mestres, eles seguiam alguns ensinamentos e práticas dos seus mestres anteriores. Nestas escolas, o que motivava o estudo era a sede pelo saber e pelo questionamento. Esse sentimento leva os seus membros a estudarem cada vez mais e mais profundamente aquilo ao que tinham acesso, e por vezes se afastavam do objetivo de se estudar para fins de leitura bíblica, mas sim para aplicar sua ciência às discussões bíblicas. Este novo método leva a uma transformação do simples método de leitura, ou seja, aquela contemplatio que eu falei agora há pouco, então transforma o método de leitura para um método de leitura que tenha discussões e questionamentos também, com vias a se buscar resolver aparentes contradições do texto bíblico através de discussões construídas a partir dos estudos das artes. Um destes, o estudo do trivium, levou os estudiosos das escolas a estudarem os textos da lógica de Aristóteles e, mediante este material, a trabalharem nos comentários bíblicos. Esse processo levou à transformação do estudo bíblico puramente contemplativo para um estudo bíblico que seja mais questionador. Então, ela deixa de ser uma disciplina de estudo e leitura bíblica para se tornar uma disciplina de teologia. Então, uma ciência, mas uma ciência santa. Né? Essa teologia consistia no estudo da Bíblia e dos doutores, com vias a se encontrar as contradições e de resolvê-las, ou seja, de conciliar a fé cristã com a razão científica, com as novas obras em ciências às quais tinham acesso naquela época. Né? Agora vale a gente parar um pouquinho para a gente refletir sobre o movimento de tradução dos ocidentais, especialmente da influência greco-árabe exercida sobre os cristãos ocidentais na Idade Média. Os árabes islâmicos, sob domínio dos califas, expandiram os domínios árabes, incorporando importantes centros e rotas comerciais. Além disso, os islâmicos desenvolveram sua ciência de forma concomitante aos cristãos. Contudo, suas traduções e seu acesso à maior parte das obras aristotélicas se deu antes dos ocidentais. Né? Então, os árabes islâmicos eles tiveram acesso às obras do Aristóteles antes dos cristãos ocidentais. As traduções árabes de Aristóteles não só continham elementos neoplatônicos, né? Porque quando esse movimento de tradução ele acontece, uma parte das traduções só chegam aos ocidentais cristãos a partir das traduções do Aristóteles do grego para o árabe. Só que essas traduções, né,
ela trazia uma leitura do Aristóteles a partir de filósofos neoplatônicos. Então, alguns elementos da filosofia neoplatônica foram incorporados na filosofia de Aristóteles, mas não na filosofia de Aristóteles pura, mas nas traduções que o Aristóteles recebeu a partir dos árabes, tá? Então, as traduções árabes de Aristóteles não só continham elementos neoplatônicos, como também foram profundamente marcadas pela cultura e pelas interpretações filosóficas dos árabes. Sobre isso, podemos ver o que diz o historiador da filosofia Etienne Gilson, abro aspas, o que alcançava o Ocidente por meio desses escritos era especialmente o Aristóteles dos árabes, isto é, um Aristóteles fortemente neoplatonizado. Fecho aspas. Estas traduções, contudo, foram responsáveis por manterem as obras de Aristóteles não apenas vivas no sentido de que eram estudadas, mas também impediu que tais obras se perdessem. E só isso daqui a gente já poderia encerrar a apresentação, já para dizer, olha, teve desenvolvimento filosófico porque não fossem essas traduções que ocorreram durante a Idade Média, não teria chegado até nós, até os modernos e depois até os contemporâneos, né, e a gente aqui se enquadra dentre os contemporâneos, as traduções de Aristóteles. Através tanto das cruzadas, as quais tinham o objetivo de ser uma jihad cristã, e jihad aqui eu quero fazer uma brincadeira com um termo de guerra santa travada pelos islâmicos, né? Porque parece que a gente deu um significado à jihad, aos conflitos árabes como algo extremamente negativo e sangrento, e as cruzadas cristãs como algo heróico, né? Algo que, a partir dela, se constroem reinos como os reinos de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão, até depois o condado portucalense, que daí vai se tornar a Espanha, vai se tornar Portugal, pioneiras na expansão marítima europeia, né? E não é disso que se trata, né? Eu estou querendo aqui tratar tanto as cruzadas quanto o movimento dos islâmicos como ambos sendo perigosos, inclusive com respeito aos direitos humanos, mesmo sendo um anacronismo falar de direitos humanos no período medieval, né, eram seres humanos tanto quanto nós. Ou seja, de reconquista, essas cruzadas eram um processo de reconquista dos territórios sob o domínio dos islâmicos e dos pagãos, quanto dos contatos realizados então assim, através dessas cruzadas e através dos contatos realizados através das rotas e centros comerciais, o Ocidente cristão conheceu, através de algumas escolas na Itália e na Espanha, novas obras de Aristóteles, as quais foram também incorporadas nos estudos das escolas catedráticas. As traduções que eu estou me mencionando aqui são as traduções dos Segundos Analíticos, do Decaelo, da Meteorológica e de alguns outros textos. Então, são os textos da Nova Lógica de Aristóteles, né? Esses estudos se concentravam nessas escolas, pois, como abrigar, alimentar e abastecer em livros e pergaminhos uma comunidade escolar instalada no campo? Somente a cidade podia, então, acolher as novas escolas, aqui citando novamente o Jacques Verger. Então, ele está dizendo aqui de que, mentira, que só falta 5 minutos. Tá bom. Essas novas escolas, então, elas só podiam ser desenvolvidas durante no espaço das escolas catedráticas que eram urbanas. Até pensando aqui, por exemplo, em rato, né? Se você tem pergaminho durante um espaço rural, os ratos vão lá acabar com o pergaminho e aí acabou. Bom, eu não vou poder mais seguir minha apresentação, eu teria 5 páginas para ler até agora, eu só li 3 e já foi 15 minutos, então eu vou seguir aqui no improviso mesmo. Essas escolas, então, né, essas escolas catedráticas são as escolas que mais vão se desenvolver durante o período da Idade Média. Elas vão se desenvolver por algumas razões, né? A gente tem aqui, em primeiro lugar, a razão dos próprios mestres, né? Os mestres que se reúnem ali na cidade de Paris, como, por exemplo, a gente tem a figura do Pedro Abelardo, e o Pedro Abelardo ele atrai uma quantidade muito grande de pessoas, de estudiosos a Paris,
né? E aí atraindo cada vez mais estudantes. Mas daí a gente chega num problema que é muito engraçado de ver de que desde a Idade Média esse problema já existe. O problema da permanência. Por que o problema da permanência? Porque a gente tem aqui um problema. Olha, a gente tem altas taxas de moradia. As pessoas então estão saindo de um outro lado da Europa para ir morar em Paris. Precisam ter uma moradia. Moradia ali tem altas taxas. Não tem legislação sobre não tem nenhuma lei do inquilinato. Então qualquer pessoa pode ser expulsa da casa dela a qualquer momento, né? E também havia uma falta de estabilidade dos mestres e dos discípulos no sentido financeiro, né? Então a gente tem toda essa demanda, todo esse arcabouço de demanda. Por outro lado, a gente tem outras duas demandas importantes de se notar: a demanda dos reis, né? E a demanda da Igreja Católica. A demanda dos reis ela se dá pelo seguinte: como Paris estava se tornando um centro intelectual importante, isso traz prestígio ao reinado francês. Então, os reis eles têm interesse em manter esse movimento acontecendo. E, por outro lado, a gente tem a igreja cada vez mais necessitada de que a fé católica seja fundamentada. Tá? Então, esse interesse comum dos poderes temporal e espiritual, somados às necessidades dos mestres e dos discípulos, vão culminar na formação da Universidade de Paris, né? E ali na Universidade de Paris, agora eu imagino que eu devo ter segundos, mas eu prometo que eu vou ser muito rápido agora para finalizar. Eu vou precisar, acho que, de mais uns 3 minutinhos, tá? Na Universidade de Paris ali, esses grupos, né, esses 3 grupos que eu estou mencionando: o poder real, o poder papal e o poder dos mestres e estudantes, que a partir de agora eu vou chamar de estudiosos, tá? Quando eu disser estudiosos, então estou falando dos mestres e dos alunos, né? Esses interesses vão fazer com que a universidade ela seja criada, né? E ela seja criada e seja colocado como um centro intelectual de fomento e de fomento do ensino, da pesquisa e da divulgação de ciência, lógico, ciência daquela época aqui centralizada no trivium e no quadrivium. Só que, como tinham esses 2 interesses, do poder temporal e do poder intelectual, né, do poder temporal e do poder espiritual, a gente tem a formação na universidade de 2 faculdades: Faculdade das Artes, que estudavam Trivium e Quadrivium, e da Faculdade de Teologia, né? E cada vez mais os estudantes da Faculdade de Arte queriam a independência do saber, a teologia, pelo seguinte: a teologia ela tem que ser vista como uma ciência mestra. Então, todas as ciências precisam obedecer às normas da teologia. Se entra-se em contradição com a teologia, é porque a ciência está errada e a teologia está certa. Então, a ciência precisa ser corrigida, né? E aí a gente pode citar inúmeros filósofos que tentaram fazer essa conciliação. Um deles é o Tomás de Aquino, né? Ele tenta fazer uma conciliação entre a fé e a razão, né? E para a igreja não foi bem sucedido, apesar de ser santo. Em uma das condenações de Aristóteles, a condenação de 1277, uma parte do tomismo também é condenada, e é interessante de se ver, 3 anos depois da morte do Tomás de Aquino, né? Então, Tomás de Aquino é condenado pouco tempo depois de sua morte. Então, essa discussão que existe entre a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Artes, ela acontece principalmente para quem estuda Aristóteles e quem conhece um pouco de Bíblia cristã, percebe que há algumas coisas no aristotelismo que são completamente contrárias à Bíblia, né? Vou citar só uma. Para Aristóteles, é evidente, né? Eu não vou fazer aqui uma reconstrução disso, mas é evidente que eu estou trabalhando aqui com uma definição aristotélica de universo, uma cosmovisão aristotélica, na qual o mundo é finito, dividido em 2 regiões nitidamente distintas. Aqui estou parafraseando o que diz a professora Fátima Évora nas suas aulas, né? 2 regiões nitidamente distintas, a saber, a região terrestre e a região celeste, governadas por leis distintas e formadas por elementos distintos, né?
essas duas regiões, então, essa filosofia de Aristóteles, né, ela prevê que fora do mundo não há nada, não há vazio, não há tempo, não há espaço, não há nada. Né? Se não há nada, Deus ele não poderia pegar o mundo e mudar o mundo de lugar? Ora, ele não pode, porque a definição de Aristóteles de lugar é que lugar é aquilo que imediatamente contém um corpo contido, mas se não há espaço, não há vazio, não há lugar fora do mundo, então o mundo não pode ser trasladado, não pode mudar de lugar. Mas Deus não é onipotente? Se Deus ele é onipotente, ele pode fazer isso. Então é uma contradição entre a onipotência divina e a filosofia de Aristóteles. Né? E aqui caminhando para encerrar, e agora caminhando mesmo para encerrar, a igreja e a faculdade de teologia tentaram repetidas vezes, né, impedir esse avanço do aristotelismo. Eu ia fazer uma análise um pouco mais demorada a respeito de duas condenações, a condenação de 1215 e de 1270. Não irei, porque essas duas, primeiro por causa do tempo, mas também porque essas duas condenações elas caíram em letra morta por motivos depois. Aqui eu vou destacar a condenação de 1277, porque é a condenação mais robusta do aristotelismo e que, de fato, exerceu um certo tipo de poder sobre os intelectuais da época. Né? Contudo, historiadores da filosofia já afirmam que essa condenação ela tem o papel não de condenar teses filosóficas a partir de argumentos filosóficos, mas de condenar teses filosóficas a partir de argumentos teológicos. Né? Ou seja, se condena Aristóteles não por uma contradição dentro do seu argumento, mas se condena Aristóteles porque há contradição entre ele e a teologia. Né? E então, né, esse período medieval, né, eu gostaria de ter desenvolvido um pouco melhor isso, mas esse período medieval ele é um período onde as discussões cristãs, né, elas aconteceram dentro de uma certa limitação, mas aconteceram. Né? E eu quero terminar com uma citação do Etienne Gilson, no livro O Espírito da Filosofia Medieval, na página 17, na qual ele diz o seguinte, né, quando ele vai falar a respeito da influência dos medievais com as filosofias posteriores. Ele diz assim: não se trata de fazer Descartes um filósofo cristão, mas quem ousará sustentar que a filosofia moderna seria exatamente o que ela foi, de Descartes a Kant, se não tivesse existido as filosofias cristãs interpostas entre o fim da época helenística e o início da era moderna? Em outras palavras, a Idade Média talvez não tenha sido, do ponto de vista filosófico, tão estéril como diz, e talvez a influência preponderante, como se diz, e talvez seja a influência preponderante exercida pelo cristianismo no decurso desse período que a filosofia moderna deva alguns princípios diretores em quem se inspirou. Não vou falar mais muita coisa, mas aqui só para deixar uma provocação, a gente pode mencionar, por exemplo, o Leviatã, do Hobbes, né? No próprio nome já traz aí uma influência cristã. A gente pode citar a teoria do conhecimento de Aristóteles, depois combatida por Hume, né? Na hora que ele traz o seu termo de que nós estivemos dormindo por muito tempo sobre essa questão. E aí eu vou me arriscar, mas isso eu confesso que é algo que eu preciso me aprofundar um pouco mais, a citar Frege, né? O que teria sido as teorias do Frege se não houvesse antes uma discussão a respeito da teoria do silogismo de Aristóteles, quais não teriam chegado a gente se não fosse pelos medievais, né? Então, enfim, né? Eu vou deixar aí para vocês pensarem, e aí quando quiser debater a gente está aqui. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa aí, viu? Principalmente você, Marcelo, que está mediando pelo tempo que eu passei. Imagina, Udi, eu que agradeço, muito interessante sua fala. Bacana mesmo. Eu vou passar agora para Fernanda, conhecimento científico segundo Aristóteles. Fica à vontade, Fernanda. Do mesmo jeito eu aviso ali no chat, faltando 5 minutinhos. Então, eu ia te pedir para avisar falando mesmo, porque eu não vou ter acesso ao chat. Inclusive, eu não vou conseguir ler nada do que vocês falarem, provavelmente, enquanto eu apresento. E eu também não tenho problemas com interrupções, então podem falar
Fernanda, tá faltando, tá quase na hora já. Beleza, então. Faltando 5 minutos, eu tento interromper e aviso. Fechou? Mas é 30 minutos, né? A minha apresentação eu acabei programando ela para 20 minutos. Então eu acredito que vai dar tudo certo, mas qualquer coisa é só avisar. Ok, fechou. Vou colocar aqui para apresentar, um minutinho. Ao contrário do Hudson, eu vou precisar dos slides. É minha primeira apresentação na vida e acredito que os slides vão dar uma ajudada. Inclusive, eu vou acabar puxando um gancho do Hudson, porque vou falar sobre conhecimento científico segundo Aristóteles, e ele fala disso especialmente em Segundos Analíticos, que é uma obra que o Hudson acabou citando na apresentação dele. Bom, eu sou a Fernanda Cardoso, estou no segundo ano de graduação da Filosofia, na Unicamp, e eu vou apresentar hoje o que significa possuir conhecimento científico para Aristóteles, me baseando principalmente em Segundos Analíticos 1 e 2, mas especialmente em Segundos Analíticos 1. Eu começo com algumas considerações iniciais. A minha apresentação tem um caráter muito introdutório, então eu não vou me propor a entrar em certos detalhes mais específicos ou polêmicos e certamente não vou apresentar a teoria aristotélica da demonstração científica como um todo. O que eu vou apresentar também constitui parte da minha iniciação científica, que é financiada pelo CNPq. Não é a minha iniciação científica inteira também. E, por fim, eu vou apresentar certos conceitos e certas relações conceituais conforme uma interpretação que é relativamente contemporânea, e essa interpretação discorda em muitos aspectos da interpretação tradicional da teoria aristotélica. Se vocês verem alguma interpretação diferente da minha em relação a alguns pontos, não se assustem, mal há consenso sobre o que Aristóteles diz, é bem difícil encontrar consenso na literatura secundária. Agora eu vou apresentar a estrutura da minha apresentação. Eu vou introduzir, em primeiro lugar, qual é a diferença entre a noção contemporânea de conhecimento científico e a noção aristotélica. Eu vou depois apresentar qual é a forma de uma demonstração e tentar explicar brevemente por que o silogismo é uma ferramenta adequada à demonstração científica. Em terceiro lugar, eu vou apresentar qual o caráter da demonstração científica para Aristóteles e qual o papel do termo mediador na demonstração científica, que, diga-se de passagem, é o mais importante, segundo a minha interpretação. Depois eu vou apresentar o que é o requisito da coextensividade, depois eu vou tentar explicar o que é o requisito da assimetria intencional e, por último, eu vou tentar concluir sintetizando tudo o que eu disse até então, de modo a tornar um pouco mais claro o que significa possuir conhecimento científico para Aristóteles. De fato, falta muita coisa aqui, os textos de Aristóteles são bem complexos, bem robustos, então tenham em mente que falta muita coisa aqui, é meramente introdutório mesmo. Por fim, agradeço e apresento as referências. De fato, o conhecimento científico para Aristóteles não corresponde à noção contemporânea de conhecimento científico, e a gente pode entender a diferença entre essas noções como uma conjunção entre o método e o objetivo. Para Aristóteles, a pessoa cientista só possui conhecimento científico, em última instância, isso é importante, faz parte da minha pesquisa, sobre um determinado explanandum, na medida em que ela possui um silogismo científico cujo mediador é bem sucedido em capturar a causa primeira desse tal explanandum. Eu vou explicar isso muito melhor, não se assustem. E a gente chama esse silogismo científico de demonstração. Aqui eu vou apresentar a forma de uma demonstração, que vocês estão vendo a forma de um silogismo no modo Bárbara, todo B é A, todo C é B, logo todo C é A. Não é a única forma de silogismo, mas é a mais popular, em vários aspectos. Bom, o silogismo ele é uma ferramenta adequada à demonstração, ao contrário do que diz Barnes, que diz que o silogismo é uma ferramenta infrutífera, porque ele evidencia o que é o caráter triádico das relações causais, que é o que ocorre para Aristóteles. Segundo Angione, B é causa de A para C. Bom, o que isso quer dizer? Para Aristóteles, o explanandum, que é o que a pessoa cientista investiga, e que é a conclusão da demonstração, ou seja, todo C é A, isso daqui,
é uma estrutura predicativa. Para Aristóteles faz mais sentido perguntar por que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, ou 10 ângulos retos, do que perguntar o que é triângulo. Não que ele não faça essa pergunta, inclusive isso faz parte da teoria, mas estou tentando ilustrar como as relações causais para Aristóteles têm uma estrutura triádica. Bom, a gente chama B de termo mediador, a gente chama A de termo maior, a gente chama C de termo menor. É importante notar frisar, na verdade, que termo não corresponde à noção de palavra. Essas variáveis, B, A e C, podem ser substituídas por expressões complexas, né? Talvez até estruturas predicativas, mas acredito que seria ousadia da minha parte, teria que discutir isso melhor. O explanando é a conclusão da demonstração científica, como eu disse anteriormente, e a gente nota, né, que é uma estrutura predicativa. Mas uma coisa que me intrigou quando eu comecei a estudar Aristóteles, né, talvez tenha intrigado vocês, como que uma investigação científica, diga-se de passagem, pode repousar na conclusão de um argumento. Bom, para Aristóteles, possuir conhecimento científico é, em última instância, reconhecer a causa primeira, conforme a qual um dado explanando ocorre, claro, mediante demonstração. A gente chama primeiro, muitas vezes, né, causa primeira também de mais apropriada ou causa imediata. Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora. Mas a grande questão é que a pessoa cientista deve antes conhecer a proposição expressa na conclusão da demonstração, para então vir a poder reconhecer qual é a sua causa mais apropriada, ou a sua causa primeira, segundo a qual essa proposição ocorre. Vou citar aqui uma passagem do Segundos Analíticos, né, é a primeira frase de Segundos Analíticos 1, da tradução Mangione, que é: todo ensinamento e todo aprendizado racional surge a partir de conhecimento previamente disponível. O conhecimento da proposição expressa na conclusão da demonstração, ou seja, conhecimento do explanando, é uma dessas formas de conhecimento previamente disponível. E é mais ou menos aí que reside a minha pesquisa de iniciação científica de fato. Mas então, o que caracteriza o conhecimento científico para Aristóteles? É importante frisar que conhecimento científico para Aristóteles não faz jus à noção de justificação de crença. Né? Por Aristóteles, cabe a experiência e a observação, e não a demonstração a tarefa de justificar o conhecimento ou de encontrar novas proposições verdadeiras. Isso não significa que você não possa vir a justificar uma proposição antes problemática, ou que possa deduzir uma proposição nova, mas com demonstração, mas isso significa que isso só não é o papel da demonstração. Né? Se a gente acabar justificando uma proposição ou deduzindo uma proposição nova, no sentido de descobri-la extensionalmente, seria mais por acaso que qualquer outra coisa. O conhecimento científico para Aristóteles tem um caráter intencional. Mas, claro, isso também não significa que extensão não tem um papel muito importante na investigação científica. Inclusive, eu vou explicar qual é o papel da extensão adiante. Mas, por agora, eu vou explicar mais ou menos qual é o papel do mediador na demonstração científica para poder entrar nesses critérios. É o mediador da demonstração científica, a variável B, daquela forma de silogismo no modo bárbaro, que expressa a causa do explanandum que a pessoa investiga, né, a pessoa cientista. E a causa, expressa pelo mediador, que se investiga em todos os casos. Para Aristóteles, o que se investiga é se há o mediador ou o que é o mediador. Nessa apresentação, eu vou elencar 2 requisitos que eu considero principais que o mediador deve satisfazer para ser considerado bem-sucedido em ter capturado a causa primeira de um determinado explanandum. E esses requisitos são o requisito da coextensividade e o requisito da assimetria intencional. Eu começo pelo da coextensividade, mas antes eu vou explicar mais ou menos o que é extensão. Talvez nem todos que assistam estão bem familiarizados com essa noção. Então vamos lá. Vamos supor que o termo alfa
se refere ao conjunto de coisas representados pela letra A e que o termo beta se refere ao conjunto de coisas representado pela letra B. O conjunto A constitui a extensão do termo alfa, né, os itens que estão dentro desse conjunto, enquanto os itens do conjunto B constituem o que a gente chama de extensão do termo beta. A gente já pode perceber visualmente que as extensões são diferentes, né? Fiz questão de colocar um coraçãozinho, uma lua, inspiração da professora Nara. A gente pode perceber que as coisas às quais o termo alfa se refere não é o mesmo conjunto de coisas às quais o termo beta se refere. Isso significa que os termos alfa e beta não são coextensivos. Agora vamos supor que a expressão seres capazes de rir se refere ao conjunto de seres representados pela letra A, e que a expressão animais racionais se refere ao conjunto de animais representados pela letra B. Os elementos do conjunto A e B são estritamente os mesmos. Nossa, gente, está assistindo e falando. Mas esse é o momento em que eu lembro que esse exemplo é meramente ilustrativo, né? Eu não me comprometo com a ideia de que nós, seres humanos, somos animais racionais, ou que apenas nós somos animais racionais, ou até que só nós sejamos capazes de rir. Isso é meramente ilustrativo mesmo. Então, até segunda ordem, não há nenhum ser humano que não seja essencialmente um animal racional, ou um ser incapaz de rir, e, por outro lado, não há nenhum outro animal, além de nós, que seja considerado racional, ou que seja capaz de rir da forma que nós rimos. Vamos desconsiderar as hienas aí. Então, a gente conclui que seres capazes de rir e animais racionais são expressões coextensivas. Mas qual que é a função da coextensividade na demonstração científica aristotélica? Bom, o termo mediador B, ele deve pelo menos ser coextensivo ao termo maior A. Esse pelo menos é um pouco complicado, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a questão é que, por vezes, o termo mediador B pode ser coextensivo à conclusão inteira, mas existe uma diferença entre ciências subordinadas e ciências não subordinadas, que é um pouco complicado. Eu não vou entrar muito aqui agora. Mas a gente pode elaborar uma fórmula que expressa a forma pela qual existe essa coextensividade entre os termos B e A, que é, se B é a causa primeira de A, então para todo x, A de x, C e somente C, B de x. Uma consequência interessante dessa coextensividade entre os termos A e B é que esses termos podem ser contrapredicáveis, isso é, tanto A se atribui a B quanto B se atribui a A são verdadeiros, devem ser verdadeiros. Mas a gente entra num ponto a partir daqui. Né? Mesmo que esses termos A e B sejam coextensivos, isso não garante que a pessoa cientista tenha capturado a causa primeira do explanando que ela investiga. Né? Isso é um mau indicativo. Se a pessoa cientista conseguiu estabelecer a coextensividade, né? Conseguiu capturar termos que se colocam na posição da variável B e termos que se colocam na posição da variável A, de modo que esses termos são coextensivos, ela tem um indicativo de que ela está no caminho certo, né? Ela pelo menos chutou na trave. Pode não ter chutado no gol, mas chutou na trave. Né? Eu imagino que Aristóteles faria esse joinha e diria, vai em frente, você está quase lá, você está no caminho. E isso se dá porque o requisito da coextensividade entre esses termos é um requisito necessário, mas não suficiente. Né? Para isso, Aristóteles estabelece o requisito da assimetria intencional, né? Um requisito suficiente, onde B deve explicar adequadamente o motivo pelo qual o explanando é como ele é. O requisito da assimetria intencional ele não é verificável pela forma da demonstração científica. Né? Você pode fazer um silogismo muito bonito e ainda assim não ter feito uma demonstração. Né? Um silogismo com todos os termos coextensivos e ainda assim não ter feito uma demonstração. Né? Deve haver uma assimetria intencional na forma B se atribui a A, onde B captura a propriedade que se situa no mundo real como a causa pela qual A ocorre, como ela ocorre. Ou ainda melhor, onde B captura a causa pela qual todo CA ocorre na medida em que é coextensivo à conclusão inteira. Né? Na verdade, o termo mediador ele sempre captura a causa pela qual o explanando ocorre.
como ocorre. Mas a grande questão aqui, eu quis frisar a diferença entre a coextensividade com o termo maior A e a coextensividade com o explanando inteiro. B deve expressar a causa primeira do explanando, aquela que lhe é a mais próxima. Eu vou explicar esse artigo restritivo agora. Esse artigo aqui. Opa! Eu vou ler uma passagem de Aristóteles que vai me auxiliar nessa explicação, que é essa. A partir de premissas verdadeiras é possível fazer silogismo, mesmo sem demonstrar. Mas a partir de premissas necessárias, não é possível fazer silogismo sem ser o demonstrativo, pois itens necessários são próprios da demonstração. O que isso quer dizer? Uma causa, ela só é uma causa necessária de um dado fato, isso ela não pode ser de outro modo, se ela for primeiramente responsável pela constituição do explanando em questão. E essa causa só é primeiramente responsável pela constituição do explanando em questão se houver uma assimetria intencional entre o mediador e, pelo menos, o termo maior. Isso é de minha interpretação, mas assim, é possível que haja uma assimetria intencional entre o termo B e A, mesmo sem esse termo mediador ser necessário, né? Deve haver uma assimetria intencional no sentido forte, né? Uma assimetria intencional que garante que o termo B seja primeiramente responsável pela constituição do termo A e do explanando que a gente está investigando, né? Usando os gestos do Journey, aqui está o termo B, aqui está a conclusão, né? Ele tem que estar rente, tem que ser a causa cuja qual não assume nenhuma outra entre a conclusão e esse mediador, né? É a primeira, primeiramente responsável. Eu relembro que é possível que A e B sejam coextensivos, mesmo que B não seja a causa primeira de A. Isso é verificável até pela fórmula da coextensividade, né? A implicação material é verdadeira, mesmo que o consequente seja verdadeiro enquanto o antecedente é falso. B é causa primeira de A. Se e somente se B captura o fator que no mundo real determina a existência de A, tal como A é, e é coextensivo a A. Para isso, B deve ser ou 1, a descrição essencial relevante de A, ou 2, a descrição essencial relevante de CA. Lembrando que isso daqui é uma disjunção não exclusiva, não excludente. Bom, eu vou dar um exemplinho aqui, inspirado pelo Rafa, que está assistindo, para ilustrar melhor o que essa simetria intencional quer dizer. Né? Lembrando que isso não... esse exemplo da água não é uma demonstração aristotélica, mas pode ajudar a ilustrar melhor o que é uma assimetria intencional. E isso daqui é o próprio Aristóteles que disse, mas não é necessariamente uma demonstração terminada, né? O processo de vir a demonstrar, ele inclui um longo processo de análise e vir a saber, e uma demonstração terminada, né, findada, ela é um pouco mais complexa que isso. Vamos lá. Vamos tomar que o termo água, H2O e ebulir a 100 graus Celsius são coextensivos. Em primeiro lugar, lembrando que o termo não corresponde à noção de palavra. Em segundo lugar, caso haja algum outro elemento, né, que ebula a 100 graus Celsius, que eu não saiba, ignore pelo bem do argumento. Né? A causa mais próxima de ebulir a 100 graus Celsius é ser H2O e não ser água. Né? Isso é percebível intuitivamente. Né? Ser água está mais distante de ebulir a 100 graus Celsius do que ser H2O. Mas percebam que dá a entender que há uma outra coisa, né, entre água e entre H2O e ebulir a 100 graus Celsius, de modo que a gente já pode perceber que isso não é uma demonstração científica, porque não está próximo o suficiente, não é a causa mais próxima de ebulir a 100 graus Celsius. Né? H2O é a descrição essencial relevante de água, e não de ebulir a 100 graus Celsius.
Mas agora eu vou citar uma passagem de Aristóteles, que também dá uma boa ilustrada no que eu quero dizer. Pois não é por não cintilar que os planetas estão próximos, mas antes é por estarem próximos que não cintilam. Para Aristóteles, não cintilar, ser planeta e estar próximo são termos coextensivos, e ainda assim é verificável que há uma assimetria intencional entre esses termos. No caso, entre estar próximos e não cintilar. Agora eu vou tentar concluir, e eu vou começar essa conclusão com uma passagem de Aristóteles, onde ele define o que é conhecimento científico. Não é a única passagem que ele faz isso, mas é a mais popular e a mais controversa também. Em que ele diz: julgamos conhecer cientificamente uma coisa qualquer, sem mais, e não no modo sofístico, por concomitância, quando julgamos reconhecer a respeito da causa pela qual a coisa é, que ela é causa disso e que não é possível ser de outro modo. A preocupação de captar a causa primeira de um dado explanandum, causa tal que não pode ser de outro modo, isto é, uma causa necessária, né, ela inclui assimetria intencional e necessidade, é o traço essencial da demonstração científica aristotélica. O mediador deve tomar o explanandum, ou pelo menos o termo maior A, de acordo com a sua descrição essencial relevante, de modo a explicar adequadamente o motivo pelo qual o sujeito possui o atributo relatado na conclusão, e assim sendo, não poderiam ser de outro modo. Em síntese, a pessoa cientista deve reconhecer no mundo real a causa através da qual um dado explanandum que ela investiga ocorre como ocorre. Isto é, ela deve reconhecer uma causa tal que, sem ela, o sujeito do explanandum não teria seu predicado. Para isso, a pessoa cientista deve capturar, pelo menos, a causa essende do predicado do explanandum através do mediador. Uma vez capturada a causa essende do predicado do explanandum, o mediador é coextensivo ao referido predicado e a pessoa cientista foi bem-sucedida em sua investigação. Tem muita coisa nesse meio termo que eu não expliquei, não é bem assim, tipo, não, a teoria aristotélica da demonstração científica não tem só 2 critérios. Isso daqui é uma forma bem resumida e introdutória. Bom, aqui é a parte em que eu agradeço, tem a fotinha do Aristóteles. Eu agradeço ao CNPq por financiar minha pesquisa, ao meu orientador, Lucas Algione, por estar sempre comigo, ser tão paciente, prestativo, aos meus colegas por sempre estarem comigo também, corrigirem meus textos. Agradeço muito mesmo por isso. E por fim, a vocês que assistiram até aqui. Aqui estão as referências, caso alguém tenha interesse, posso mandar no privado. É isso, vou interromper o compartilhamento. Muito obrigado pela apresentação, Fernanda. Agora eu gostaria de abrir o nosso momento de perguntas, comentários. E eu peço licença para eu começar fazendo a primeira pergunta, o primeiro comentário. Eu queria fazer para o Hudson, que eu já conhecia os debates e discussões que o Woody citou em relação a argumentos filosóficos e teológicos por parte do Tomás de Aquino, mas eu não sabia que isso vinha de um confronto entre o método da contemplatio e do estudo bíblico questionador que ele citou, e que eu também não sabia que era muito por conta do mundo árabe, não sei se esse termo é certo, mas das traduções feitas pelos árabes. Então, sabendo mais disso, de que tinha tantos esses argumentos filosóficos, já conhecia do Tomás, mas essa importância de conseguir trazer a idade clássica até a idade que a gente chama de moderna mais para frente, eu percebi o quão pejorativo e inadequado é o termo Idade das Trevas, né? Já tinha muita discussão filosófica lá, muita produção filosófica, e a Idade Moderna ela meio que herda, e ela tem um tanto quanto de
de agradecer ao trabalho que foi feito nessa Idade Média. E eu queria que o Woody discorresse mais sobre esse termo, por que ele acha que esse termo, por que ele acha que esse termo existe, né, devido a ele ser tão inadequado, e que para mim não é só uma questão de que a Idade Moderna ela rompe de certo com a tradição, mas tem alguma coisa por trás disso também, porque não é só romper com argumentos que você vai falar que a idade que você está rompendo era de trevas, né? Até porque você está respondendo uma coisa que foi produzida. Eu queria que o Woody discorresse um pouco sobre esse termo, e por que ele é tão inadequado, infundado. Por favor, Woody. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Eu quero começar dizendo que a professora Fátima ficaria orgulhosa de ouvir você dizer de que o termo é inadequado, né? Eu peguei dela essa militância por uma ressignificação da Idade Média. Eu quero primeiro dizer que a minha resposta evidentemente não é definitiva, né? Eu vou responder com base no que eu estudei, mas tem muito mais a ser estudado, né? Inclusive depois eu vou direcionar uma pergunta, Fernanda, com ajuda mesmo a saber o que mais tem se estudar dentro dessa área. Mas eu entendo, né, essa ideia de esse termo Idade das Trevas como inadequado. Primeiro vamos buscar da onde que ele saiu, né? Eu mencionei no começo da minha comunicação de que num dicionário das letras, um dicionário francês, né, da época moderna, traz que esse período medieval, eu vou até ler de novo, uma linha, né? As artes e as letras, que pareciam ter sossobrado no mesmo naufrágio que a sociedade romana, pareceram reflorir e, após 10 séculos de trevas, brilhar como um clarão. Né? O que se tem de pano de fundo é a ideia de que o período clássico antigo, né, é evidente que a gente está trabalhando numa perspectiva de filosofia eurocêntrica, né, não é uma perspectiva de filosofia que eu hoje advogo. Eu tenho um entendimento de que a filosofia ela não tem um berço de nascimento, mas ela simplesmente nasce em vários locais, né? E eu estou aqui me apoiando a uma definição do professor Renato Nogueira para isso. A filosofia, portanto, ela surge numa perspectiva eurocêntrica na Grécia, e ela é principalmente desenvolvida pelos gregos durante o período clássico, né? Aqui citado notadamente Platão e Aristóteles, mas se tivessem sobrado essas obras ao nosso período, a gente poderia também, talvez, falar dos estoicos, né? Aqui também. E também de alguns outros filósofos romanos, né? Como Cícero, Sêneca, alguns comentadores latinos. Acontece que, com a queda do Império Romano do Ocidente, né, no século I da era cristã, a gente tem um período, né, de que a filosofia, ela, em primeiro lugar, ela não se surgem autores com teses muito diferentes das teses do Platão e do Aristóteles. Entende? São mais comentadores ou filosofias que surgem a partir. Novamente, estou falando de uma perspectiva eurocêntrica, estou considerando o Ocidente cristão. Não estou falando aqui do qual era o debate que estava na África, não estou falando do debate na Índia, não estou falando do debate na China, tá? Que rolaram. Estou falando mais da Europa ocidental cristã. Essa discussão em cima das filosofias do Platão e do Aristóteles, para os modernos, era considerada como um comentário feito à luz da Bíblia à filosofia aristotélica e à filosofia neoplatônica. E por ter sido feito à luz da Bíblia, é o mesmo argumento que se usa atualmente para dizer das filosofias africanas, que não são filosofia porque elas estão muito arraigadas, muito presas com um ideário religioso, né?
Da mesma forma acontece no Ocidente cristão, de que se tem-se a impressão de que a filosofia ela está tão presa ao elemento religioso que a filosofia, na verdade, ela é refém da religião. E o que a gente percebe quando a gente vai estudar um pouco mais um pouco mais de profundidade é que não é bem assim que aconteceu, né? Eu fiz uma iniciação científica com a professora Fátima no segundo ano, no final do segundo ano, começo do terceiro, na qual eu discutia especificamente a questão da condenação de 1277, que eu mencionei no final da minha apresentação, né? É muito interessante, mas muito interessante mesmo, de se perceber de que tem alguns filósofos, né? Quem assistiu à mesa da professora Fátima essa semana, a Fátima ela mencionou esses filósofos, inclusive, como o Nicolas Oresme e o Jean Buridan, né? Que eles são autores da Escola Nominalista de Paris, eles são autores, portanto, do período medieval, na qual eles se baseiam na condenação de 1277 para dizer, olha, essa definição do aristotelismo não é correta, porque ela contradiz ao que a igreja determinou, então a gente precisa passar a procurar um outro tipo de definição filosófica, né, ou um outro tipo de construção de argumentação filosófica para essa questão. E aí é possível perceber, e aí já tem texto sobre isso, a professora Fátima mesmo publicou texto sobre isso, né? Um texto, se eu não me engano, foi a dissertação de mestrado dela, na qual ela fala sobre o mundo, uma perspectiva, uma cosmovisão da Revolução Copernicano-Galileana durante o período do começo da Idade Moderna. Né? E a gente percebe que não fossem as teses do Nicolas Oresme e do Jean Buridan, principalmente no que tange a respeito do movimento retilíneo, do movimento, na verdade, de queda livre, mas acaba interferindo no movimento retilíneo, porque é como se ele fosse, é como se a gente imaginasse um objeto, né? Então, falando de física, deixa eu achar um objetinho aqui. Eu pegasse essa borracha e a arremessasse, né? A gente tem uma explicação do Aristóteles do porquê que essa borracha cairia ao chão, né? Que vai remeter lá a explicação da causa eficiente a partir de uma ideia da causa primeira, não, perdão, do primeiro motor imóvel, que vai fazer com que todos os objetos feitos majoritariamente por terra ou água sejam movidos retilinamente em direção ao centro do universo. Então, isso daí explicaria por que essa borracha, quando eu solto, ela cai ao chão, ela se aproxima do centro da Terra. Né? Hoje a gente sabe que o centro da Terra não é o centro do universo, para Aristóteles é a mesma coisa. Esse movimento é reinterpretado depois pelo Nicolas Oresme e Jean Buridan, e eles iniciam, né, eles cunham um termo de força motriz, que depois vai ser trabalhado pelo Filopono de Alexandria, que daí já é o autor da tese de doutorado da professora Fátima, que depois vai ser retrabalhado pelo Copérnico, pelo Galileu e pelo Newton, para virar aí depois a teoria da gravidade. Né? E a teoria da inércia. Então, esses não tem como a gente dizer, se a gente pegasse todo o período medieval e desse um delete, a gente não teria, no período moderno e depois no período contemporâneo, o desenvolvimento de inúmeras teses filosóficas, e aqui eu estou falando filosóficas, na verdade, até agora eu falei filosófica, imaginando na definição de filosofia, onde as ciências ainda não tinham se tornado autônomas, né? Então, ainda a matéria da filosofia física, a matéria da filosofia cosmologia, a matéria da filosofia, o que hoje para a gente é ciência, né? As ciências, falo as ciências partidinas labirintinas. Então, é muito complicado se falar em 1000 anos de trevas. Só que daí, para chegar na segunda parte da sua pergunta, né, quando você fala, mas e da onde você acha que chega essa definição? Por que você acha que ela surge? E aí eu vou especular, tá? Se vocês me permitirem. Eu especulo duas razões. Primeira razão é uma razão de tentar
não vencer, mas superar a filosofia escolástica. E aí uma forma de superação é colocá-la em xeque. Colocá-la em xeque em que sentido? Isso que foi desenvolvido aqui não era filosofia. Isso que foi desenvolvido aqui era teologia, ou a tentativa de se colocar o Aristóteles dentro de uma teologia, né? Quando o que a gente percebe, na verdade, e aí eu novamente vou me basear na condenação de 1277, é que a igreja tentou separar, na prática, o que é filosofia e o que é teologia. Muito embora ela insistia que a filosofia ela deveria se curvar, mas se curvar acho que não é uma expressão legal. Ela deveria obedecer aquilo que narra a narrativa da teologia, né? Então a gente tem aí um primeiro movimento de esquecimento mesmo e de tentar colocar num local ruim as filosofias medievais. Por outro lado, a renovação, né? Uma ideia de renovação da filosofia vinda com o Renascimento, né? E o Renascimento que ele é um resgate daquilo que da arte, da filosofia, enfim, do período antigo, do período clássico. Então, o período medieval é um meio que está ali que não deveria estar ali. Mas os medievais é engraçado que eles se veem como continuadores dos clássicos, eles não se veem separados. Pelo contrário, e é por isso que eles estudam tanto Platão e Aristóteles. Eles se veem como continuadores, meros continuadores. Eles continuam, eles se veem como filósofos clássicos, filósofos antigos clássicos, tais como Platão e Aristóteles. Tá? Não vou me alongar mais, porque acho que eu falei muito. E aí eu já quero aproveitar que eu estou com a palavra para fazer a pergunta para a Fernanda. Fernanda, eu perguntei, né, nessa semana para a professora Fátima e o professor Damin, a respeito da influência do Pedro Abelardo, né? Porque, como eu falei, o Pedro Abelardo ele tem uma influência muito grande na formação da Universidade de Paris. E ele tem um texto chamado, em tradução, Lógica para Principiantes, e é um texto no qual ele está tentando explicar para os seus alunos a teoria do silogismo de Aristóteles. E é um interesse muito grande meu estudar isso. E aí a minha pergunta, ela é uma pergunta de por onde você indicaria que uma pessoa que quer estudar a lógica antiga deva começar? Já tenho resposta na ponta da língua. Primeiros analíticos. Primeiros analíticos, Aristóteles fala mais sobre as regras do silogismo, né? Tem muitos outros textos também. Aristóteles ele não é tão concentrado, né, quanto os textos contemporâneos, né? Ele fala um pouco de demonstração também em física, em metafísica, né? A grande questão é o foco principal de cada obra. E o foco principal de Primeiros Analíticos é falar sobre forma de silogismo e por aí vai. Aí, Segundos Analíticos, se trata do silogismo científico, né? Dá para perceber uma continuidade das obras. Mas é isso, sim. Na ponta da língua. Obrigado. Pessoal, eu gostaria que o Rafael de Souza, que se inscreveu para fazer a pergunta, comentário, fique à vontade para falar aqui com a gente. Bom. Olá, primeiramente parabenizar o Hudson e a Fernanda. É mais um comentário, assim, na verdade, para a apresentação da Fernanda. Foi muito boa. Basicamente, algumas coisinhas que eu queria pontuar, porque eu acho que foi até uma imprecisão, não é nem uma imprecisão, mas o exemplo lá do H2O poderia ser mais elucidado, mais claro, acho, se a gente utilizar, por exemplo, em virtude do que a gente diz que a água tem a propriedade de entrar em estado de ebulição. A gente diz que é em virtude de ser composto por H2O. Agora, sou estranho dizer que é em virtude de entrar em estado de ebulição a 100 graus Celsius que a água é H2O. É meio que acho que nessa formulação fica um pouquinho mais intuitiva a noção de assimetria intencional.
A não ser que a gente tivesse tipo, um laboratório que é distinguir dois líquidos, né? Aí são bastante parecidos, aí bota para esquentar a 100 graus Celsius, aquilo que entrar em ebulição, exatamente a 100 graus Celsius seria água. Mas aí não seria justamente a explicação causal. E outra coisa, no começo da tua apresentação, tu fala sobre a diferença entre a noção aristotélica de conhecimento científico e a noção contemporânea, mas vale ressaltar também que até próprio Aristóteles emprega o termo conhecimento científico, né, de modos bastante ambíguos, é bastante polissêmico, no caso, pode denotar diversas coisas, às vezes um domínio científico, às vezes um conhecimento educativo, e também a própria noção de conhecimento científico atualmente é algo que vai ter várias concepções distintas. E aí até um comentário que o Davi pediu para... Ele pediu para comentar um pouco, pois seria possível explicar melhor e dar exemplos onde não há uma coextensão entre B e C. Ele disse que seria talvez interessante elucidar um pouco mais sobre isso, se quiser falar aqui agora. Sobre a melhor elucidação que você deu do exemplo da água, muito obrigada. O exemplo é dele, na verdade, gente. Eu devo ter me apropriado mal do exemplo. Mas é isso, não é uma explicação causal, né? Não é uma demonstração, mas indica mais ou menos o que significa uma assimetria intencional. Né? E sobre a pergunta do Davi, antes disso, para comentar a diferença entre conhecimento científico para Aristóteles e a noção contemporânea, de fato, né, a própria noção contemporânea ela não é pétreamente estabelecida, né? Existe muita discussão sobre isso, né? Principalmente os filósofos da ciência o fazem. E sobre a concepção aristotélica, cara, o Aristóteles, de fato, ele é muito ambíguo em vários aspectos, isso porque os textos dele, né, é linguagem natural, ele não tem o rigor específico que a gente tem hoje em dia. Né? Os comentadores contemporâneos que têm essa tarefa de tentar distinguir os sentidos dos usos do termo que ele usa e tentar elucidar melhor o que ele quer dizer. E é por isso que eu acho, né, por isso também que há muita discordância sobre os textos de Aristóteles. Eles não têm a forma contemporânea, não são tão específicos quanto o que a gente espera hoje em dia de um texto contemporâneo. Sobre a não coextensividade entre os termos B e C. Bom, a gente entra numa questão um pouco complicada, que eu ainda não tenho muito clara para mim o que significa, é uma questão de estudar um pouco melhor, então talvez eu possa ser um pouco imprecisa. Né? Mas a grande questão é que os termos B e C, eles não são coextensivos quando se trata de uma demonstração subordinada. No geral, a gente fala de ciência subordinada, mas esse termo também é complicado, porque a gente não está falando exatamente de uma disciplina científica quando a gente fala que ela é subordinada. A gente está falando de um tema científico, ou seja, um explanando, que ele é constituído de tal modo que o seu termo mediador ele está incluído dentro de uma ciência não subordinada. No geral, a gente entende a geometria, por exemplo, como uma ciência não subordinada. Né? Aí, por exemplo, a gente vai querer explicar o movimento dos animais, né? Das pernas dos animais. Tipo, ele tem essa curvatura aqui. Você pode explicar isso, né, usando a geometria para explicar, talvez, esse movimento do braço, né? Mas isso significa que o mediador ele não vai ser coextensivo ao termo C, por exemplo. A gente supõe que o termo C seria braço, né? A geometria ela não é, tipo, termos da geometria, né, figuras geométricas, elas não são coextensivas à noção de braço, né? Isso porque estudar o movimento do braço, nesse caso, seria uma questão de ciência subordinada, né, de tema subordinado. E por isso, né, às vezes não dá para ser, não dá para ser, o termo mediador não consegue ser coextensivo à conclusão inteira da demonstração científica, mas apenas ao seu efeito, né, a sua causa, o seu causado, que é o termo maior A.
Eu não sei se ficou muito claro, Rafael, talvez você conseguiria explicar um pouco melhor essa questão, eu não tenho isso muito claro para mim. E como é seu tema, você está estudando isso por mais tempo, talvez se eu tenha falado alguma coisa muito imprecisa, você consiga me corrigir. Não, tranquilo. Foi o Davi que tinha comentado isso num grupo do WhatsApp. Mas é só um esclarecimentozinho, assim, a gente não chegaria a dizer, por exemplo, que esse caso da biologia é uma ciência subordinada a outra no sentido de um domínio científico, né? Só para não... Que às vezes, quando a gente fala em ciência subordinada, né, por exemplo, a relação que tem entre uma astronomia e uma astronomia mais aplicada no âmbito da náutica. A gente diria, talvez, que um domínio científico é subordinado ao outro, mas ele poderia falar, talvez, ciência no sentido um pouco mais fraco, né, de um conhecimento de um dado explanando algo que a gente quer explicar, e precisa de algo de outro domínio científico, como, por exemplo, às vezes, para explicar o movimento do animal, a gente precisa explicar por meio de uma coisa da geometria. Então, é um conhecimento que depende de conhecimento de outra área, mas não é uma ciência, enquanto domínio científico, subordinado ao outro. Seria nessa formulação. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Rafa. Ok, pessoal, gostaria de passar a palavra para o nosso segundo inscrito, o Marcelo. Fique à vontade para fazer comentário ou pergunta. Eu tenho um comentário para fazer para o Hudson. Teve uma hora que você falou que na Idade Média era aceitável trabalhar com Aristóteles, exceto quando a doutrina não, o conhecimento aristotélico ia de encontro com a doutrina da igreja. E aí o meu comentário tem uma obra chamada O Nome da Rosa, que satiriza muito bem essa noção de que o Aristóteles ele é aceitável até o ponto em que ele começa a ser disruptivo, né? Até o ponto que ele começa a ser um problema. E lá isso é feito de uma forma muito brilhante pelo Humberto Eco, satirizando essa noção, na minha opinião, e obviamente arbitrária da igreja, mas não é um arbitrário que a gente pode até julgar da forma como parece que eu estou julgando, porque a igreja ela tem o dogma e o dogma tem que ser respeitado, não é simplesmente o fato dela escolher algumas coisas e não outras não significa que ela está de alguma forma errada em fazer isso, porque obviamente tem que seguir os dogmas. Mas eu só queria comentar isso. Eu queria também comentar para a Fernanda. Eu estudei semestre passado em teoria do conhecimento o problema da indução, que era um problema que foi apontado por David Hume, em que você tem premissas de um argumento que não levam a uma conclusão geral. Eu vou explicar melhor. Você tem uma coisa que acontece todo dia, por exemplo, o sol nasce todo dia. Só que você não pode dizer que o sol vai nascer amanhã, porque você não sabe se o sol vai nascer amanhã de fato. Você não tem como fazer essa inferência lógica de que amanhã o sol vai nascer por qualquer motivo que seja. E aí eu queria saber como que, ou pelo menos que você desse uma luz, de como Aristóteles entenderia essa noção de que eu tenho um conhecimento científico de que o sol nasce todo dia através da experiência, mas eu não consigo fazer essa inferência de que o sol nascerá todo dia. Acho que eu suponho que para Aristóteles também seria absurdo, imagino eu, pensar que não há uma justificativa para o sol nascer todo dia. Então, eu queria saber um pouco disso também. Você vai comentar, Hudson?
Eu estava escrevendo, mas já que você me deu o espaço, eu vou falar. Só para agradecer mesmo, obrigado, Marcelo. Eu vi eu vi o filme, eu não li o livro ainda, mas o que eu estava escrevendo era isso. Ele está na minha listinha de textos para ler, né? Só que agora eu vou até colocar ela mais para cima, porque eu não tinha me atentado nesse detalhe que você falou. Mas eu achei sensacional, assim, obrigado mesmo. Eu também não. Eu assisti o filme também, mas eu acho que vale a pena a leitura. Tá, então eu falo agora. O problema da indução de Hume ele pode ser inclusive estendido para a dedução. A dedução ela também não é justificada a priori, né? E existe até uma crítica, eu me esqueci o autor que fez uma crítica a essa problemática do Hume, que é como assim a dedução não é justificada a priori? A dedução ela é o padrão de justificação. É a mesma coisa de a gente perguntar, a lei é legal? Né? A lei é legal no sentido de legislativo? Seria, né, existe essa crítica em relação à problemática que o Hume põe. Quanto a Aristóteles, bom, de fato me parece, né, que para Aristóteles não faz muito sentido falar que a indução é injustificada em sentido estrito, né? O Aristóteles ele é fundacionalista, né? O que isso significa? O ceticismo antigo é o ceticismo do problema da justificação, né? Ou você justifica as coisas que você sabe do mundo externo de forma circular, tipo, as pessoas ficam te perguntando, mas como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Aí você tem que ficar justificando dedutivamente a partir de argumentos circulares, ou você justifica ad infinitum, ou você escolhe uma premissa, uma proposição específica que você define ela como o pilar do seu conhecimento. Isso é de forma arbitrária e, portanto, não existe conhecimento de nada, porque não existe justificação de conhecimento. O fundacionismo de Aristóteles ele serve também contra essa forma de ceticismo, que é essa premissa que a gente vai escolher como o fundador do conhecimento, ela não é escolhida de forma arbitrária. Para Aristóteles, existe uma espécie de conhecimento primitivo, né? O conhecimento, para ilustrar, existem várias formas de conhecimento prévio, esse é o tema da minha pesquisa, né? A trajetória do conhecimento previamente disponível ao conhecimento científico. Existem várias formas de conhecimento prévio para Aristóteles. Um deles é o conhecimento dos itens primitivos, por exemplo, o conhecimento de conceitos como o conceito de unidade. A gente não consegue justificar o conceito de unidade, ele está lá, ele é injustificável, ele existe, ele está presente em todos os seres epistêmicos, né, todos os sujeitos epistêmicos. E para Aristóteles, é nesse nível que você fundamenta o conhecimento a partir de indução. Né? Para Aristóteles não faz muito sentido você falar que a indução é justificada, porque provavelmente ele diria, mas tá ali, você tá vendo que sofismo é esse, de ceticismo. E assim, existem certos conhecimentos, para Aristóteles, são indemonstráveis. Aí a gente entra, a partir daí, num tema delicado, né, que, por exemplo, o meu orientador, Angione, ele não afirma muita coisa sobre isso, ele se abstém um pouco. Quem afirma um pouco mais é o Zupolini, né, Breno Zupolini, que é um dos pesquisadores que eu leio, ele é contemporâneo. E ele diz que existe um conjunto de proposições específicas, tal que esse conjunto ele é tão primitivo que ele é capaz de fundamentar outras proposições a partir de demonstrações, e essas demonstrações elas ocorrem a partir da captura da causa essencial de um determinado explonando, que é o que expliquei anteriormente. Então, assim, é isso. Para Aristóteles não faz muito sentido dizer que indução não é justificada, porque para Aristóteles provavelmente isso é mais uma suposição minha. Né? Esse é o fundamento do saber, né? Ele diz que cabe à experiência e à observação a tarefa de vir a conhecer proposições novas, justificar certas proposições, né? Em certa medida. A experiência ela inclui também um processo de raciocínio, não é mera percepção imediata, objetiva, né?
E o Aristóteles é um fundacionalista, né? Existem certas premissas que elas são... Eu expus o conceito de primeiro, no sentido de primeiro enquanto aquela premissa primeira em relação ao explanando. Mas existe também na literatura secundária o conceito de primeiro num sentido alto. As premissas, as proposições que são mais primitivas, aquelas que não têm justificação, aquelas que, segundo alguns autores, elas impõem a verdade elas impõem a convicção da sua própria verdade com a mera observação, com a mera apreensão do seu sentido, né? Não existe muito consenso em relação a isso. O Angione rejeita, no mais das vezes, essa noção de primeira, né, em termos de relevância explicativa, de relevância demonstrativa. Mas essa noção de primeiras, ela existe na medida em que o Aristóteles é fundacionalista, né? Existem certas proposições que são mais primitivas, que elas não são passíveis de serem demonstradas, né? Às vezes, essas proposições, elas são passíveis de serem deduzidas por argumentos corretos, mas não demonstradas. Isso é um apontamento importante. Elas são passíveis de serem postas em silogismo, mas não de serem demonstradas e se tornarem parte de um conhecimento científico. Eu não sei se isso responde à pergunta. Tem alguma coisa que não ficou clara? Não, sim, responde. Beleza. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, mais um comentário? Eu teria uma dúvida para o Hudson, para ver se é uma pergunta de esclarecimento, na verdade. Da sua apresentação, eu extraí que, basicamente, o grande valor da filosofia medieval reside no fato de que ela possibilitou novas formas de filosofia ou prolongamento de filosofias antigas. Essa é a sua visão mesmo? Tipo, a sua visão particular? É como você entende o valor da filosofia medieval? Obrigado, Fernanda. Esta é uma pergunta inédita que eu nunca recebi antes. E eu nunca parei para pensar a respeito disso, inclusive. Só que não. Sim e não, aliás, né? É porque eu acredito que essa é uma visão, mas não é toda ela, tá? O que eu vejo é que a filosofia medieval, ela traz algumas discussões, né? Discussões em matéria, especialmente em formulação do que a gente tem hoje em ciências, e aí agora eu estou falando do conceito contemporâneo de ciência, né? Então, a física, química, biologia, divisões das ciências, né? Ela fundamentou, ela deu forma ou uma primeira forma, né, a isso que depois se tornaria a independência, as ciências independentes, né? Começando através do trivium e do quadrivium, porque ali dentro está diluído, né, transversalmente o que hoje a gente tem nas ciências. Eu acredito, enquanto no momento, né, e é muito provável que daqui a pouco essa ideia mude, de que o período medieval ele tenha significado, sim, principalmente um período de rediscussão de algumas teses e teorias que já eram tidas como certas e absolutamente verdadeiras, como era o caso de algumas das filosofias do Platão e do Aristóteles, tá? Pensando na tradição ocidental. Então, eles fizeram um trabalho de discussão, de catalogação e de interpretação dessas filosofias, até então, feito de uma forma bastante tímida. E eu também não posso deixar de dizer de que eu acredito que esse período medieval, ele também tenha sido responsável, como consequência desses movimentos filosóficos, dessa tradição filosófica dali de dentro, da patrística e da escolástica, para uma fundamentação, inclusive, posterior eu vou dizer isso, apesar de não ter certeza de se é um bom termo, tá? De escravização das mentes a uma ideia judaico-cristã. E com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que não fosse o período medieval, além disso tudo que foi benefício, que eu falei que nos trouxe,
não fosse o período medieval, possivelmente nós não teríamos o pensamento católico, o pensamento judaico-cristão tão, mas tão enraizado nas nossas mentes colonizadas. Então, respondendo a sua pergunta, é mais sim do que não, né? Eu acho que a sua pergunta você colocou bem como eu vejo o período medieval, mas não é apenas isso. Eu acho que tem um pouquinho mais, tá? Mas é um pouquinho mais também que, sinceramente, eu sei que tem mais por causa de uma leitura de um comentador como Alexandre Coirret, que eu já vi aqui, né, que ele comenta alguma coisa sobre isso também. Dá para ver que dá para seguir para outros caminhos, outras críticas. Né? Eu já tentei, inclusive, procurar recentemente, estava falando com a professora Thaisa sobre isso, tentei procurar uma reflexão em estética durante o período medieval, a gente não tem uma reflexão tão robusta. Né? Falei com o professor da minha estética, ainda não era como a estética estruturada que a gente tem hoje, mas ainda assim havia-se algum tipo de discussão a respeito do belo, né? E então tem uma discussão um pouco maior ali dentro de novas teorias, e não apenas de catalogação e de continuidade, tá? Mas aí me falta aprofundar mesmo para poder chegar para você e falar, olha, isso daqui é uma novidade, tá bom? Perfeito, perfeito. Gente, ainda estamos abertos a perguntas, comentários. Mais alguém? Bom, eu acho que de perguntas e comentários por hoje é só. Eu gostaria então de finalizar com a apresentação de hoje. Enquanto mediador, eu gostaria de agradecer o prazer de ter participado dessa apresentação de hoje, agradecer ao Hudson pela fala, a Fernanda pela fala, ao Cafio pelo convite. Vou me despedindo de vocês e gostaria de abrir também um espaço para o Hudson se despedir, falar as palavras dele, e a Fernanda também. Pode ser, acho que o Hudson começando, assim como foi a apresentação, começou dele primeiro. E é isso, gente. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia. Obrigado pela presença de todos. Gente, eu quero muito agradecer, né? Eu quero dizer que mais do que um prazer, foi uma honra dividir essa mesa com a Fernanda e com o Marcelo, né? Foi muito honroso mesmo, fiquei muito feliz de estar aqui, aprendi muito. Hoje já era um interesse um pouco antigo meu, mas que estava lá no cantinho, ver um pouquinho de teoria do silogismo, então foi muito legal. Só tenho que agradecer. Obrigado mesmo. Eu também agradeço. Foi minha primeira apresentação, estava morrendo de medo. Mas deu tudo certo. Eu espero que não tenha ficado muito confusa a minha apresentação ou a minha fala. Espero não ter sido muito imprecisa. O nervosismo, às vezes, deixa a gente meio esquisito. Mas eu agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço a todos vocês, agradeço ao Hudson, também aprendi. Foi um ótimo panorama. Eu nunca estudei a filosofia medieval, foi instigante, assim. Agradeço bastante a todos vocês. Fiquem bem. Adeus.